Então, eu sou a pastora Kátia Martins, quero dar continuidade ao testemunho de como eu conheci Jesus, o que Jesus fez na minha vida. Eu sei que você já viu alguns vídeos lá na frente que fala sobre a minha conversão através da cura do meu filho. E, e é isso, né? Eu gravei alguns vídeos falando sobre eu ter ido para a igreja, o meu filho que nasceu, a doença dele, a cura dele, e como Deus foi me levando aos poucos para a igreja. E eu já cheguei na parte que eu realmente comecei a frequentar a Universal, porque eu comecei a conhecer algumas obreiras da Universal. E essas obreiras sempre muito simpáticas, sempre muito paciente, né? Eu não tinha mudado assim o ritmo de eu ser, o jeito de eu ser, né? E o que acontece? Deixa eu virar assim um pouquinho para ficar mais confortável. E por não ter mudado esse jeito de ser, eu me sentia um pouco mal na Assembleia. E aonde eu ia também, eu já expliquei que era só uma oração, né, na varanda dessa pastora, que hoje é uma pastora, que é a pastora Valdinete. E, e aí eu comecei para a Universal, daquela mesma maneira, só queria a bênção. Só que lá na Igreja Universal, Deus fez coisas assim maravilhosas na minha vida. Fui curada de um câncer. Esse câncer não foi diagnosticado pelo médico, mas eu tinha na minha mama, nas duas mamas, muitas dores. E havia um caroço, e aquele caroço ficava tão grande e amarelado, vermelhado e amarelado. Sabe quando você tem um furúnculo, um abscesso, que a gente fala que está maduro, né? Que ele está inflamado a ponto da gente ver aquela ponta amarelada. Era o meu peito. Só que era uma coisa enorme, né? Era assim, aquela coisa enorme. E aquilo eu não podia nem botar a mão. Aquilo aí eu não podia nem botar a mão. Era um desespero. Eu tinha que botar uma blusa bem larguinha. E. Desculpa. E eu fui. Assim, cada situação. Não tinha a situação do meu filho, que me levava para a igreja. E quando eu comecei a não querer ir mais na Assembleia, porque já estavam achando que tinha que mudar, que eu tinha que mudar roupa, mudar jeito de ser, essas coisas todas, e eu comecei para a Universal, então virava e mexer, criava-se uma situação para que eu fosse para a Universal. Então eu tive esse problema, eu tive um problema de hemorragia, que eu ficava de fralda, que amenizou. Não foi a cura total, ainda tem uma outra parte desse testemunho para dar. Né? Mas assim, as obreiras pediram para se eu batizar, e eu falei que eu não queria me batizar, que eu estava muito doente, como que eu ia me batizar sangrando de noite? Eu sangrava de noite, entendeu? Eu não tinha como batizar. E elas disseram para mim que se eu tivesse fé, eu tô rindo um pouco do meu cabelo, né? Porque hoje ele tá totalmente natural, sem nenhum creme, gente, nenhum creme. Né? Eu soltei ele, aí passei um grampo e deixei assim, tá bom. E eu falei, como é que eu vou me batizar? Sangrando, 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 sangrando. Sangrava direto. E ela falou que se eu tivesse fé, eu entrava dentro da piscina e não ia me sujar. Realmente isso aconteceu. Eu fui, me batizei, entrei dentro da piscina, de fralda. Ela só falou assim para mim: na hora que tiver a fila, a senhora vai lá no banheiro e troca a sua fralda. Porque no período que a senhora estiver se batizando, o fluxo não vai descer. E quando a senhora sair, a senhora vai sair curada. Oxe, irmão, coisa forte, coisa linda.
sabe? E foi realmente, na hora que, porque é muita gente naquele filão, aí, né, sinalizou para mim, eu sinalizei para ela, aí saí da fila rapidinho, fui lá no banheiro, botei uma fralda nova, fralda, é isso mesmo, fralda, porque absorvente não dava, né? Fralda, botei uma fralda nova e voltei para a fila. Olha, fui, me batizei, quando eu saí, que fui lá no banheiro trocar roupa, limpinha. Naquele momento, o fluxo do sangue não saiu. E amenizou, só que eu fiz uma cirurgia. E aí foi muito depois essa história. Mas nesse período de batismo deu tudo certo. E eu fiquei tocando a obra, né? Indo para a igreja, tocando a obra no sentido de ir para a igreja, não no sentido de ser obreira, não, que eu não era nem casada, só morava com meu esposo. E os obreiros, os pastores da Igreja Universal diziam: casa que Deus tem uma obra contigo, casa que você vai ser uma excelente obreira, casa que Deus vai fazer algo tremendo através de você, tem muita alma para você cuidar, tem muita alma para você botar de pé. E eu ficava para eles: tá bom. No íntimo do pensamento ainda tinha a velha criatura, né? A velha criatura perdão, bagunça, né? Sendo que estava sempre alguma coisa me levando para a igreja. Aí essa hemorragia, ela deu um tempo, mas de vez em quando eu sangrava desesperadamente. Aí passava, aí sangrava, aí o peito foi curado, né? E outras enfermidades que eu tinha, as coisas foram acontecendo. Eu fiz um curso, abri um salão, comecei a trabalhar no período de 6 anos. 6 anos de Universal, mesmo sem não estar muito compromissada com a palavra, não é? Mas com o coração bem voluntário para Deus, Deus fez muita coisa. Porque assim, eu era uma pessoa doidinha, mas depois que eu abracei Deus, eu abracei de verdade. Eu só não tinha força, eu só não tinha um meio de me libertar completamente e declarar a minha libertação e a minha salvação. Mas assim, eu era muito fiel ali, os meus pensamentos com Deus. E eu fui caminhando assim, nesse período de 6 anos. Bom, chegou uma época, os filhos foram crescendo, fui cuidando dos filhos, cuidando da família, casamento ruim, mas o resto, eu indo para a igreja dava para levar. Quando eu pensava em parar, a coisa desandava. Eu voltava para a igreja, a coisa continuava. E quando chegou uma época que chegou um dia que eu passei numa igreja e eu senti vontade de ir naquela igreja. Sabe, aquilo me chamou forte, assim, eu olhei para a igreja e eu me vi lá dentro daquela igreja. Era uma Assembleia de Deus. Eu falei: Assembleia de Deus, tô fora. Não vou não, esse povo é chato, esse povo é isso, esse povo é aquilo, né? E tô achando meu cabelo muito menor, muito legal, muito natural. Tá durão mesmo. Aí, resumo. Eu falei: Jesus, não para Assembleia não. Só que isso ficou na minha cabeça. E eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma visita à irmã Valdinete, que ainda era irmã naquela época, hoje é pastora. E a gente chamava ela de Beta, não Valdinete. Hoje é que eu tô chamando ela de Valdinete. Vou fazer uma visita. Aí eu fui, né? Porque eu tive vontade de ir numa outra Assembleia lá em Nova Aurora. Aí, resumo, vou fazer uma visita. Aí fui. Irmãos, que culto maravilhoso. Que culto maravilhoso foi aquele culto. Mas quando o culto acabou, uma irmã que se chamava... Bom, quando der uns 12 minutos eu vou parar esse vídeo. Uma irmã que se chamava Fátima, missionária Fátima hoje. A gente já tinha até saído de dentro do culto, já estávamos do lado de fora do portão da igreja.
Me deu uma sacudida, pegou no meu braço, me jogou para frente, para trás e falou: ó, Deus manda te dizer que você está igual Jonas. Deus manda você fazer uma coisa e você faz outra. Deus está mandando você ir para um lugar e você está indo para outro. Olhei assim, falei, meu Deus, que loucura, que mulher é essa? Como é que fala assim comigo? Daí um puxão do meu braço, que ela tava segurando no meu braço, falei, que isso, meu Deus. Mas fiquei pensando, falei, que negócio é esse? Que Jonas é esse? Que eu tô igual Jonas? Que... Aí ela falou assim pra mim, Deus tá perguntando se você quer que ele te jogue dentro do ventre de um peixe que vai ser igual ao inferno. Falei, tô entendendo nada, entendeu? Eu falei, não tô entendendo nada, por isso que eu não gosto de assembleia, por isso que eu não vou em assembleia, essa gente chata, gente estranha. Enfim, vim pra casa, mas não parava de pensar naquilo. Não parava de pensar naquilo. Vou pro outro vídeo, tá bom? Beijo, daqui a pouco eu volto.